Bem-vindos à sessão 8 da nossa série que se intitula Filhos de Deus. Isso tem a ver com o fato de que temos um status totalmente novo sob a nova aliança, em termos de nosso relacionamento com Deus. Sob a antiga aliança, estava muito baseado na de um servo. Eles serviam a Deus, tinham ordens que tinham que cumprir. O nosso relacionamento sob a nova aliança é completamente diferente. É o de sermos filhos de Deus. Ainda estamos no capítulo 3 de Gálatas e vemos isto, onde Paulo faz esta distinção. Ele diz: antes que a fé viesse, que vimos significar o objeto da nossa fé, isto é, Jesus, antes que a fé viesse, estávamos mantidos, guardados pela lei, aguardando pela fé que depois seria revelada. Portanto, a lei era nosso tutor para nos levar a Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé. O termo tutor é a palavra pedagogue, que na verdade provém de uma cultura com a qual eles estavam muito familiarizados, um costume com o qual eles estavam familiarizados naquela época. Nos lares abastados, basicamente, quando uma criança que nascia naquele lar era uma criança, mas não um filho. Assim, enquanto criança, ela era colocada sob a tutela de um pedagogue, que era um empregado doméstico, e esse servo seria responsável pela educação dessa criança, pelo seu comportamento, pela sua educação. Na verdade, o pai teria muito pouco encontro pessoal com aquela criança. Tudo seria entregue ao servo, ao pedagogue, que teria a relação com a criança e não com o pai. E assim era naqueles dias. E Paulo está dizendo que era assim com o povo de Deus sob a antiga aliança. Eles não tinham essa intimidade com o pai, este encontro cara a cara com o pai. Eles estavam sob a tutela da lei, e a lei estava lá para cuidar deles de uma forma semelhante. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz isto: agora eu digo que o herdeiro, que é esta pequena criança que um dia vai herdar tudo de seu pai, eu digo que o herdeiro, enquanto ele for uma criança, não difere em nada de um escravo. Ela não é melhor do que o escravo doméstico. Lhe é dito o que fazer, não tem essa intimidade, não goza dos privilégios, é dirigida pelo servo e não tem mais autoridade do que o servo durante esse tempo. Mesmo que ela seja dono de tudo e um dia vai herdar tudo, isso não importa em sua experiência real. Ela não é melhor do que o servo, mas ela está sob tutores e mordomos até o tempo designado pelo pai. O que significa isso? Bem, significa que haveria um momento específico que seria marcado por uma ocasião especial, como uma festa, para celebrar dizendo que tudo isso está prestes a mudar. Esta criança não vai mais ser chamada de criança, mas sim de filho, vai ser oficialmente adotada na família de seu pai. Isso parece-nos estranho na nossa cultura, mas foi assim que esta criancinha, de repente, atingiu a maioridade e foi adotada na família de seu pai, e já não é mais uma criança. E isso significava que as coisas iam mudar a partir daquele momento. Relativamente aos procedimentos de Deus com o seu povo, houve um momento decisivo em que o povo de Deus também foi adotado em sua família e começou a se relacionar com ele como filhos de Deus. Qual foi esse momento decisivo? Foi a cruz, foi quando Jesus veio. Então Paulo diz no capítulo 4, versículo 4, mas quando a plenitude do tempo tinha chegado, este momento decisivo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Por quê? Para redimir aqueles que estavam sob a lei. Muitas vezes falamos de Deus como se Ele nos redimisse dos nossos pecados, e Ele o fez. Mas veja, Jesus também nos resgatou da lei. Ele nos resgatou da lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos, para que tivéssemos essa intimidade com o Pai. Porque neste lar, tudo mudou naquele momento.
O filho estava agora crescendo, sentava-se em torno da mesa com seu pai e se envolvia em discussões sobre os negócios da família. Era incluído, eles trabalhavam juntos e tudo era diferente. Por causa desse momento decisivo que mudou tudo, e a cruz, é claro, muda tudo. Nesta casa havia duas coisas que caracterizavam esta mudança. Em primeiro lugar, o filho podia dizer ao pedagogo: não preciso mais de você, demitido. Você não faz mais parte da minha vida. Não vai mais me dizer o que fazer e me controlar. Isso tudo mudou agora. Está dispensado. Então, ele dispensaria o pedagogo. Em segundo lugar, ele teria esta intimidade com o Pai. Então, eram as duas coisas, e Paulo diz que foi isso que nos aconteceu, mas depois da fé ter chegado, nós, o povo de Deus, já não estamos sob o comando de um tutor. Quem é o tutor? A lei. Então, nós descartamos a lei, ela cumpriu seu papel, foi boa, fez sua parte, trouxe-nos a Cristo, agora a dispensamos. E em segundo lugar, temos essa intimidade com o Pai. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isto é uma coisa maravilhosa, porque Jesus disse isto. Ele disse: um escravo não permanece na casa para sempre, mas um filho permanece para sempre. O que ele quis dizer com isso? Bem, nessas culturas, a posição de um escravo na casa era baseada no seu serviço. Durante todo o dia, ele estava trabalhando, servindo o seu senhor, esperando que o seu serviço fosse aceitável, que fosse aprovado, que passasse no teste. E durante todo o dia ele se preocupava com isso, porque se não fosse o bom bastante, ele seria dispensado. Ele não permanece para sempre, tudo é baseado no seu serviço. Ele pode passar o dia todo e no final do dia o seu mestre aprova. Então ele vai dormir à noite, mas depois, na manhã seguinte, e começa tudo de novo, sabendo que um escravo não permanece para sempre. Ele não tem direito naquela casa por causa de quem ele é. Tudo é baseado no que ele faz. Mas um filho está na casa em uma base completamente diferente. Seu lugar naquela casa é baseado na sua posição na família. Ele é um filho e ele permanece para sempre. Uma vez filho, é sempre filho e tem sempre um lugar naquela casa. E é assim que é sob a nova aliança. Nós temos esta segurança por causa da nossa posição. E assim para o crente agora, algo tomou o lugar do pedagogo, da lei. O que é isso? Bem, devíamos dizer quem é, e a resposta é o Espírito Santo. Ele tomou o lugar do pedagogo. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não podem ser ambos. Ou nos relacionamos com Deus através do Espírito, ou nos relacionamos com Deus através da lei. Não são as duas coisas. Ou é uma, ou é outra. Sob a antiga aliança era a lei. Sob a nova aliança somos guiados pelo Espírito. Vamos dar uma olhada nisso por um pouco mais de tempo. Em Gálatas 4, versículo 4, acabamos de ver que Deus enviou seu Filho. Mas quando a plenitude dos tempos havia chegado, Deus enviou seu Filho. E nos é dito que ele enviou seu Filho para nos redimir da lei. Vamos ao versículo 6 e lemos que, porque sois filhos, Deus enviou seu Espírito. Reparem como ele disse, não seu Espírito, mas o Espírito de seu Filho em nossos corações, gritando, Abba, Pai. Qual é a diferença? Bem, em Cristo temos a posição de filhos. Quando Deus enviou Jesus, foi para que pudéssemos ser trazidos para dentro de casa como filhos, não como servos. Jesus nos deu isso. Mas quando ele enviou o Espírito, foi para que pudéssemos ter a experiência de sermos filhos de Deus. Ele nos enviou o Espírito de seu Filho para que gritássemos espontaneamente, Abba, Pai. E é assim que nos relacionamos com Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo nos foi dado para que nos sintamos exatamente como Jesus na presença do Pai. Isso não é incrível?
É por isso que Paulo escolheu cuidadosamente sua frase aqui. Ele poderia ter dito que ele enviou o Espírito, ou ele enviou o Espírito Santo, e está se referindo à mesma pessoa, é claro. Mas ele deliberadamente diz: ele enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, para que vocês se sintam como Jesus na presença do Pai. Isto é absolutamente impressionante. Aqui está o perigo. O perigo é que possamos voltar a nos relacionar com o Pai como pessoas da velha aliança. E era isso que os Gálatas estavam fazendo. Eles tinham sido aprisionados, enfeitiçados, enganados para voltar à lei e, uma vez sob a lei, eles começaram a se relacionar com Deus com base no cumprimento da lei. Então, Paulo teve que falar com eles sobre isso. No versículo 9 do capítulo 4 diz: Mas agora, depois de ter conhecido Deus, ou melhor, de ser conhecido por Deus, como é que vocês se voltam novamente para os elementos fracos e pobres aos quais vocês desejam estar novamente escravizados? Vocês observam dias, meses, estações e anos. Ele diz: Tenho receio por vocês, para não ter trabalhado em vão por vocês. Você vê isso? O que vocês estão fazendo voltando à lei, relacionando-se com Deus ao guardar esse dia, festival e festa, e pensando que seu relacionamento com Deus é baseado na observação destas datas, no calendário e assim por diante? Por que você está fazendo isso? É uma loucura. É como essa criança que está sob esse pedagogue há tantos anos, ansiando por aquele dia em que ela pode se despedir e dispensar o pedagogue, para que ela possa entrar na casa, sentar-se ao redor da mesa, desfrutar dessa intimidade com o pai. É como se ela voltasse para estar sob o pedagogue. Por que você faria isso? Você teria que ser louco para fazer isso. Misturar a lei e o espírito é o que estes Gálatas estavam fazendo e, infelizmente, é o que muitos cristãos também fazem. Então, eles acabam com uma mentalidade de servo em vez de uma mentalidade de filho. E uma mentalidade de servo é caracterizada por leis, e veja isso, legisladores. Porque se há leis, então há pessoas que vão dá-las e provavelmente acabarão policiando-as também. Certifique-se de que você as está mantendo-as todas corretamente. Tenho certeza que você já experimentou isso, e isso, portanto, é legalismo. E Deus não quer que sejamos assim. O status de filiação é caracterizado, ao invés disso, pela intimidade com o Pai. Não precisamos de alguém que nos diga o que fazer. Por quê? Porque não estamos sob a lei, somos guiados pelo Espírito. Temos nosso próprio relacionamento com Deus, muito obrigado. É isso que devemos dizer às pessoas que tentam nos dizer o que devemos fazer. Temos nosso próprio relacionamento pessoal com Deus. O Espírito Santo vive em nós, somos guiados pelo Espírito. E essa é a característica de estarmos na nova aliança. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Deus quer que ouçamos sua voz por nós mesmos, que conheçamos essa intimidade. E uma vez que começamos a nos relacionar com Ele através de um mediador, estamos voltando sob esta velha mentalidade de aliança. E eu fico triste por haver tanto desse tipo de coisa na igreja hoje. Há pessoas que correm atrás de ministérios, procurando por uma palavra profética. Você tem uma palavra de Deus para mim? Às vezes as pessoas vêm até mim como pastor e dizem: o que você acha que eu deveria fazer nesta situação? E eu tenho uma resposta padrão para isso, e é esta: porque Deus me diria o que você deve fazer em sua vida? Por que Ele não lhe diria? Isso não faz nenhum sentido, não é mesmo? Você tem um relacionamento com Ele. Pergunte a Ele lhe dirá. Uma pessoa me telefonou e desejava tomar uma decisão muito grande e envolver mais de $1 milhão como investimento comercial, e ele disse: tenho essa oportunidade incrível. O que você acha que eu deveria fazer? Eu disse: sei exatamente o que você precisa fazer nessa situação. Ele disse: você sabe? Eu disse: sim. Eu disse: pergunte a Deus e Ele lhe dirá. Eu disse: por que Deus
me diria o que você deveria fazer em sua vida. Por que ele não lhe diria? Não seja preguiçoso, não se relacione com Deus através de segunda mão, através do mediador. Existe apenas um mediador entre Deus e o homem sob a nova aliança. Seu nome é Jesus. Ele é o seu grande sumo sacerdote. Vá para o Pai através dele. Aprenda a ter um relacionamento com Deus, porque senão você estará sempre olhando para outras pessoas para conhecer a Deus. E elas lhe dirão e o controlarão, e você estará em cativeiro, assim como os Gálatas voltaram à escravidão. Lembro-me de um tempo em que estávamos pastoreando e queríamos nos associar com alguém. Tínhamos algumas igrejas filhas na cidade que estávamos pastoreando e eu queria trabalhar com uma dessas nossas igrejas filhas para ter uma cruzada evangelística. Nos reunimos e planejamos tudo, e a única coisa em que não concordávamos era com o local do evento. Eu queria isso em nossa igreja, claro, a vantagem do meu bairro, e ele queria isso no bairro dele para ter o benefício da localidade. E então sabe o que ele me disse? Vamos tirar a sorte. Eu disse, você só pode estar brincando? Ele disse, não, é bíblico. Eu disse, isso é uma velha aliança, lançar a sorte. Ele disse, não, os discípulos fizeram isso em Atos capítulo 1. E ele estava certo. Você sabe, quando eles escolheram um substituto para Judas, eles lançaram a sorte e eu pensei, uau, ele está certo? Mas não me sinto bem sobre isso. E então Deus me mostrou assim, há algo único em Atos capítulo 1. Algo único em toda a Bíblia. E você sabe o que foi isso? Jesus tinha ido embora e o Espírito Santo não tinha vindo. E ele disse, espere, espere até que ele venha. Ele o guiará em toda a verdade, não é isso? E agora, quando ele vem, ele nos guia. Somos guiados pelo Espírito Santo e, sob a nova aliança, a um novo nível de intimidade baseado em um novo tipo de relacionamento. Não há mediador humano entre nós e Deus. Uma das melhores promessas da nova aliança é esta: nenhum deles ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Eu amo isso. Ninguém tem um lugar especial de intimidade com Deus sobre o resto de nós. Não importa quem você seja, do menor para o maior, você pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Você não precisa ir a outra pessoa para pedir respostas a Deus em seu nome. Você mesmo vai. Você aprende a ter um relacionamento com Ele. Esse é o seu privilégio em sua posição sob a nova aliança. Agora, é o seguinte, quanto menos você entender que é um filho, mais se comportará como um criado. Você precisará de regras e, claro, precisará de alguém que lhe diga o que deve fazer. Você precisará de um feitor de regras e estará sempre perguntando: o que eu devo fazer aqui? O que você acha que Deus quer que eu faça a respeito disso? Não pergunte a eles, pergunte a Ele. Esse é o seu privilégio sob a nova aliança. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. E assim, aprendemos a construir um relacionamento com Deus e a compreender essa voz, a aprender a detectar essa voz quando Ele está falando conosco. Lembra quando Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus? Ele não entendeu que era Deus. Ele não achava que era Deus. Ele pensava que era Eli. Deus o chamou, Samuel, Samuel. Ele correu para Eli, o que você quer? Eu não quero nada. Você me chamou? Eu não te chamei, volte para a cama. E ele voltou para a cama e ouviu a voz novamente. Samuel, o que você quer? Me chamou? Eu não te chamei, volte para a cama. Então ele chamou pela terceira vez e quando ele correu e disse, você me chamou, Eli percebeu o que estava acontecendo e disse, isso é o Senhor. Na próxima vez que você ouvir essa voz, diga, fale, Senhor, seu servo está ouvindo. E é assim conosco. Aprendemos a reconhecer essa voz, a conhecer sua voz. Você diz, como fazer isso? Há certas coisas que eu acho que estão muito claras na palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um árbitro em nossas vidas. O Espírito Santo nos conduzirá.
e ele nos guiará. E como ele faz isso? Ele faz isso através de sua paz, ou da ausência dessa paz. Oramos sobre uma situação e, se for correto, nos sentimos em paz a respeito disso. Não podemos explicá-la, apenas nos sentimos em paz. Não sentimos nenhuma agitação, nenhum mal-estar. Talvez até mesmo circunstancialmente não pareça bom, mas não faz mal. Sentimos aquela paz de ir em frente, e essa é a paz de Deus. Esse é o Espírito Santo. Na verdade, essa palavra, quando diz nas Escrituras a paz de Deus o guardará e o guiará, significa agir como árbitro. Um árbitro avisa quando uma bola está na linha, foi dentro ou foi fora, é avisado pelo árbitro. Ele diz dentro ou fora, certo? Então, quando oramos a Deus, é quase como se ouvíssemos dentro, vá em frente, ou fora. Então, quando recusamos, dizemos, não me sinto bem com isso. Eu simplesmente não me sinto bem a respeito disso. Há uma ausência de paz, eu me sinto agitado em relação a isso. E assim o Espírito nos guia. Aprendemos a ser sensíveis à condução do Espírito Santo dessa maneira. Penso também em uma coisa que aprendi, é que quanto mais se conhece o caráter de Deus, mais se reconhece a voz de Deus, porque a voz equivale a seu caráter. Em um de meus livros sobre a Nova Aliança, conto a história de um determinado cristão americano, quando ele lia a sua Bíblia, onde diz que no Oriente o pastor lidera as ovelhas. Claro, aqui na Austrália e na América é diferente. Nós a conduzimos, pegamos o cão pastor e as levamos adiante. Mas no Oriente Médio ele vai, ele chama e elas o seguem. Então esse americano ficou fascinado com isto e estava indo para Israel e uma das primeiras coisas que ele queria fazer era ir a uma cidade agrícola e ver esta coisa. E neste dia todas as ovelhas estavam sendo levadas à cidade e ele queria ver o pastor liderando as ovelhas. Ele se sentou ali esperando e de repente ouviu uma agitação e todas as ovelhas estavam chegando e então ele se levantou e deu uma olhada, mas para seu horror havia um homem atrás delas gritando, assustando-as e até mesmo pegando-as pelas pernas traseiras e jogando-as para frente. Ele ficou absolutamente arrasado. E um dos moradores o viu com seu olhar de choque no rosto e disse, qual o problema? Ele disse, não é assim que deve ser. O pastor deveria estar liderando as ovelhas, mas não é isso que está acontecendo aqui. Ele disse, ele não é o pastor, ele é o açougueiro? Bem, eu acho que alguns de nós já ouvimos açougueiros no púlpito, não é? Alguns de nós já ouvimos açougueiros. Esse não é o pastor, Jesus é o nosso pastor. Ele gentilmente nos conduz e nos leva adiante com aquela sua bela e suave voz. Alguém disse uma vez que Deus lidera, mas Satanás nos empurra. Satanás está sempre querendo empurrá-lo para frente, contrariando a paz que você tem em seu coração. E não é característico de Deus, ele nunca faria isso. O que não é de fé é pecado. Se você não tem a paz de Deus para fazer algo, então Deus não o empurraria à frente, contrariando a medida de luz que você tem neste momento. Assim, aprendemos a ouvir a voz de Deus e nosso relacionamento cresce e temos essa intimidade com Deus. Vamos terminar esta sessão apenas olhando para alguns ensinamentos de Jesus em Lucas capítulo 11, apenas brevemente Lucas capítulo 11. E esta é a passagem onde os discípulos viram Jesus orando e pediram a ele que os ensinasse a orar. Assim, em Lucas capítulo 11, versículo 1, lemos o seguinte: Agora que ele estava orando em determinado lugar, quando ele parou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Olhemos para isto. Ele disse, quando você orar, diga, Pai Nosso. A primeira coisa, não nos precipitemos com isso. Isso é uma coisa muito importante que ele estava tentando passar. Quando você orar, dirija-se a Deus como seu Pai. Diga, Pai Nosso. Ele vai em frente e nós vamos passar para o versículo 5.
Ele lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Ele responde lá de dentro: Não me incomode, a porta está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Algumas coisas eu quero observar aqui. Muitas vezes as pessoas dizem que somos amigos de Deus. Jesus disse: Não te chamo mais de servo, porque um servo não sabe o que seu senhor está fazendo, mas eu te chamei de amigo, certo? De fato, esse é o único lugar onde Jesus disse isso, e foi um momento muito importante, porque esse foi o último dia da antiga aliança. E isso é interessante, não é? Agora já não vos chamo servos, no dia anterior a ele ter ido para a cruz. Um servo não sabe o que seu senhor está fazendo, mas somos trazidos à intimidade com o Pai. Ele nos envolve em seus propósitos e em seus planos na terra. Somos trabalhadores junto com Deus. É uma coisa incrível. Estamos nos negócios de nosso Pai e é uma coisa maravilhosa estar na família de Deus. E a questão é esta: no início, quando me converti, costumávamos ir à reunião de oração toda terça-feira à noite e esta passagem era lida com frequência. E esta era a lição: temos que continuar batendo na porta do céu. Bater na porta do céu, continuar batendo, não lhe dar descanso, incomodá-lo, apenas continuar batendo na porta, bater na porta da frente, dar a volta pela porta de trás, bater na porta de trás e continuar invadindo as portas do céu. Esse é o termo usado, invadir os portões do céu, até ele responder, até ele ficar tão farto disso que ele nos dá o que estamos pedindo, por causa de nossa persistência. Levei muito tempo para perceber que isso não tem nada a ver com o que Jesus estava dizendo aqui. Ele estava ilustrando um contraste. Ele estava dizendo que este homem tinha um vizinho e que tinha algumas visitas inesperadas e precisava de pão. E ele bateu na porta deste homem e este homem não se levantaria nem mesmo por causa da sua amizade, certo? Então, ser amigo de Deus não garante que você obterá nenhum favor com Deus, certo? Mas ele simplesmente continuou batendo e por causa de sua persistência, ele o deu. Mas ouça o que o homem disse. Ele disse: Não me incomode agora, porque a porta está fechada. Você percebe o que ele diz a seguir? Meus filhos estão comigo na cama. Eu não posso me levantar e dar a você. Veja, nós nos concentramos neste amigo e pensamos que somos este amigo fora da casa de Deus, fora da casa da família, batendo na casa querendo receber uma esmola de Deus. Esta é a imagem. Mas Deus diz: eu estou dentro da casa e meus filhos estão comigo. Agora meus filhos estão crescidos, tenho netos, e quando eles vêm e ficam comigo, a primeira coisa que eu digo quando eles se levantam de manhã é: o que vocês querem para o café da manhã? Eu quero servi-los, quero dar-lhes o que eles querem. Você sabe como são as crianças hoje em dia. Eu não sei, o que você tem? Bem, temos cereal, cornflakes, torradas, geleia de frutas. Você pode comer ovos fritos. Eu lhes dou um menu. Na verdade, eles podem ir à geladeira e se servirem. Meu amigo pode simplesmente entrar e ir até a geladeira? Não. Meu vizinho pode simplesmente entrar e ir até a despensa de comida? Não. Eu gosto deles, mas não tanto assim. Nós temos um relacionamento diferente, mas minha família é diferente. Você percebe? Jesus, o Pai, está dizendo: eu estou na casa com meus filhos, vocês estão lá fora, para estes lá fora. Então ele diz no versículo 9: Então eu vos digo, a vós, filhos de Deus, quando orarem, digam: Pai nosso, eu vos peço e vos será dado. Ao contrário deste amigo que ele simplesmente não quis se levantar e atender à porta. Procurareis e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Para todo aquele que pede recebe, e aquele que procura encontra, e para aquele que bate será aberto. Então diz o seguinte: se um filho, não um amigo, se um filho pedir pão a qualquer pai entre vocês, ele lhe dará uma pedra?
Ou se pedir um peixe, será que ele lhe dará uma serpente em vez de um peixe? Ou se pedir um ovo, será que ele oferecerá um escorpião? Se vós, então, sendo maus, sabeis dar bons dons a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E numa tradução do Evangelho de Mateus, acho que dizia dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Você pode ver todo este ensino de uma perspectiva diferente? Não estamos neste velho modo de aliança, batendo na porta esperando uma esmola. Somos seus filhos, em casa, com o Pai. Qualquer coisa que precisemos, que seja boa para nós, Ele vai nos dar, porque Ele nos ama. E assim, vamos entrar na nova aliança. Vamos ter uma mentalidade de filho. Não sejamos arrastados de volta à lei com uma mentalidade de servo, pensando que de alguma forma Deus está distante de nós e só podemos acessá-lo através de uma parte intermediária. Não, o véu está rasgado. Estamos na presença de Deus. Onde você está, Deus está. Onde Deus está, é santo. Você está em solo sagrado neste momento. Onde quer que você vá, você está em Terra Santa. Às vezes eu digo ao nosso povo domingo de manhã, quando deixarmos este lugar, Deus não fica aqui a semana toda esperando que você volte na semana seguinte. Nós somos o lugar sagrado. Vocês são o templo. Onde você está, Deus está. Ele é seu Pai e você está com Ele. Amém? Amém.